Por favor, amado irmão, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16. Chegamos ao último capítulo desse livro tão precioso que Deus nos concedeu, esse livro maravilhoso, um presente de Deus para nós, o livro de 1 Coríntios, cada livro da Bíblia, mas falando especificamente do livro que estamos meditando, realmente um livro extraordinário, né? Nós temos tanto a aprender com esse texto maravilhoso. Chegamos no último capítulo e eu quero vencer esse capítulo hoje com você. Ele trata de Paulo e as suas ações ministeriais. Então é um texto bem prático de Paulo, está dando algumas orientações, diretrizes a respeito de algumas questões importantes para a igreja de Corinto e também importantes para a igreja em Jerusalém. Então eu gostaria de meditar com você. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, para que nós possamos meditar nele enquanto vamos lendo o nosso texto. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, diz assim: quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente, irei também eles me acompanharão. É interessante, queridos, porque Paulo acabou de falar sobre a ressurreição. Na verdade, ele falou do novo corpo que vamos ter, ele falou da segunda vinda de Jesus, ele falou como esse corpo mortal será revestido de imortalidade, um corpo de corruptibilidade, né? Como encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. E imediatamente a isso ele fala sobre uma coleta financeira para ajudar os irmãos pobres da igreja em Jerusalém. E aqui já tem uma lição maravilhosa para mim e para você. É que a igreja, o cristão, o evangelho, ele tem seus olhos na eternidade, mas seus pés estão aqui. Ele está diante das necessidades, ele está diante dos problemas, das lutas, né, dos imprevistos que acontecem, como aconteceu lá em Jerusalém, uma fome, inclusive profetizada no livro de Atos dos Apóstolos, pelo profeta Ágabo. E essa seca aconteceu, essa fome aconteceu na época do imperador Cláudio. Então, agora os irmãos de várias partes do mundo, Paulo está levantando esta coleta para abençoar esses irmãos que estão passando uma seca, uma fome e pobreza na igreja em Jerusalém. E aqui nós vemos, irmãos, como a igreja ela deve estar sempre transbordando de boas obras. Como a igreja ela precisa estar sensível à necessidade uns dos outros, como o corpo de Cristo. Ok? Irmãos de outra igreja que estão lá passando necessidade e nós então podemos ajudar. Às vezes, na própria situação da comunidade, pessoas que de fato passam necessidade e nós podemos ajudar. Enfim, a igreja que está sensível às necessidades básicas das pessoas que estão ao seu redor e às vezes de pessoas de que ela nem nunca viu. Como, por exemplo, aqui os pobres da igreja em Jerusalém. A maioria desses irmãos aqui em Corinto nunca viu esses irmãos. E tem um ditado que o que os olhos não veem, o coração não sente. E às vezes o crente se distancia de ajudar pessoas longe, porque os seus olhos não viram. E aqui não tem WhatsApp, aqui não tem internet, então como é que você vai tirar foto dos irmãos com necessidade, aquela coisa toda? Ok? Pelo contrário, Paulo mesmo assim levanta essa oferta, e é isso que a igreja deveria fazer. Mas veja o aspecto da organização. Ele diz que vocês devem separar no primeiro dia da semana, no domingo, que é o primeiro dia da semana, vocês vão separar uma quantia de
dinheiro, para que não retirem a oferta quando chegar aí. Que vocês façam isso de forma organizada, que vocês façam isso de forma programada. E em 2 Coríntios ele vai falar novamente sobre essa oferta, no capítulo 8 e 9, e ele vai falar sobre a generosidade que eles deveriam ter, porque aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. Então ele toma o aspecto da organização aqui, que deve ser feito, e da generosidade que ele vai falar na segunda carta. Então é muito importante essa organização financeira, ok? Na nossa vida pessoal. Nossa vida pessoal precisa dessa organização. Isso é um aspecto maravilhoso do caráter de Deus. Deus, a Ele pertence todas as coisas, toda a glória, toda a riqueza pertence a Deus. Mas ele diz, tudo em Deus tem uma ordem, tudo em Deus está organizado. Deus põe ordem em todas as coisas. Disse Deus, haja luz, e então ele começa a organizar tudo. A organização é um aspecto, o planejamento é algo divino, são marcas de Deus que nós devemos ter em todas as áreas da nossa vida, seja com tempo, seja com dinheiro, seja com recursos, seja com energias e forças que nós temos. Nós não podemos desperdiçar nada. A organização ela é de Deus, ok? E nós devemos aprender com o nosso Deus o aspecto da organização. Então Paulo organiza e diz, olha, vocês vão fazer dessa maneira, ok? E vão trazer em dinheiro. Ninguém vai ficar trazendo 1 quilo de feijão para cá, não sei o que, não. Vão trazer em dinheiro, porque a gente vai deslocar isso para outro lugar. Então é muito mais fácil você deslocar uma quantia financeira do que mercadorias. A gente vai pagar muito do transporte marítimo, então a gente vai economizar. Veja, toda essa organização, essa logística, ela precisa ser feita. A gente não pode ter só boa intenção, a gente precisa ter organização. Eu vou até escrever essa frase para eu dizer. A gente não pode ter só boa intenção, a gente tem que ter organização, ok? Então isso é importante, a gente precisa disso, isso é fundamental. E outro aspecto que nós vemos nesse parágrafo é que a oferta deles é uma forma de adoração, ela é trazida no culto no domingo, como parte de uma adoração a Deus, de ajudar os irmãos que estão lá. Veja, aqui é uma oferta aos pobres, ok? É uma oferta a mais que eles vão dar, é um sacrifício a mais que eles vão fazer, ok? Eles já têm seus compromissos financeiros como igreja, já ajudam pessoas aqui, já existem ações da igreja que estão sendo feitas aqui, mas eles vão fazer algo excepcional, extraordinário, que é ajudar esses irmãos como uma oferta diante de Deus. Quando a gente oferta, é uma forma de adoração, uma expressão de amor, de gratidão, de confiança, de fé no Senhor, mas deve ser proporcional. Olha o nosso texto, o texto diz, de acordo com a sua renda, no versículo 2, ok? Então é proporcional, ok? É proporcional. É interessante que Paulo depois em Coríntios, em 2 Coríntios, ele vai usar o exemplo desses irmãos da Macedônia, que na sua extrema pobreza deram generosamente, deram primeiro a si mesmos. E esse é um princípio maravilhoso, né? De nós, quando vamos ofertarmos primeiro a nossa vida, não o que temos, mas a nós mesmos, e então aquilo que temos. E esses irmãos da Macedônia fizeram isso de forma sacrificial, e deram além daquilo que eles podiam e do que nós esperávamos. Essa generosidade deles é extraordinária. Meus irmãos, se é uma característica de alguém que é um cristão, é a generosidade. É uma das características de alguém que foi salvo, sabia? Por quê? Porque alguém que foi salvo recebeu da generosidade de Deus, do amor, da misericórdia, da bondade, do perdão, das bênçãos de Deus. Um cristão ser murrinha, pão duro, infiel, é o oposto da ideia de ser um cristão verdadeiro. É o oposto. A generosidade é um aspecto muito maravilhoso da vida cristã, né? E essa proporcionalidade deve gerar com certeza aqui uma generosidade. Todos devem participar, cada um de vocês. Ninguém fica de fora. Pastor, eu só posso trazer aqui
é o que eu tenho, pastor, está aqui. Então vamos trazer para dar de oferta para os irmãos que estão lá. Todos devem participar. Uns vão participar com R$100, outros vão participar com R$1, outros vão participar com 50 centavos, outros com 50 reais. Cada um na sua proporcionalidade. Agora, qual é o erro? É alguém que pode dar 100, dar R$1. Aí é um pão duro. Esse ainda experimentou da generosidade de Deus. E às vezes, alguém que é muito generoso, que só poderia dar 1, e às vezes extrapola da 100. Deus, na sua misericórdia, supre, mas até isso, a igreja deve dizer: não, irmão, calma. Igual uma vez o pastor Edson Gouveia recebeu uma oferta na igreja, um irmão pegou o 13º todinho dele e ofertou. E o irmão tinha 6 filhos. E o pastor Edson Gouveia chamou ele e falou: não, meu irmão, por favor, você ofertou isso aqui, o senhor tem uma família grande, como é que o senhor vai fazer? Não, a gente oferte um pouco desse, não precisa ofertar tudo. Não, pastor, eu fiz um compromisso com Deus que eu ia ofertar, e o pastor tentou, lutou com ele não cedeu de lado nenhum. O pastor orou, ficou pesado no coração dele, mas ele falou, ele estava ofertando a Deus, não a minha pessoa, mas a Deus, e aquele pesar no coração dele, mas aquilo aquietou, e Deus abençoou aquele irmão extraordinariamente, porque a gente tem que ter cuidado também. A igreja não pode simplesmente achar que, e de hipótese nenhuma, extorquir ninguém. Isso é absurdo, ok? Então a igreja tem que ter sensibilidade nisso também, ok? Às vezes o irmão empolgado dá um passo além do que ele pode dar. Não, irmão, calma aí, vai devagar, porque você não pode fazer isso, ok? Então às vezes o irmão, na generosidade, na empolgação, pode dar um passo além do que ele deveria, mas todos devem participar. E o outro aspecto é a transparência. Olha que coisa bonita desse texto, né? A transparência aqui, então, versículo 3: quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês, e se me parecer conveniente, irei também, e eles me acompanharão. Veja, a transparência, a honestidade, isso é muito importante, irmãos. Isso é muito bom quando acontece, essa transparência com o dinheiro, essa organização, né? Todos esses elementos tiram dúvida, né, a respeito da oferta que vai ser levada para esses irmãos em Jerusalém. A segunda questão que Paulo vai tratar nesse capítulo vai do versículo 5 até o 9. Acompanhe comigo esse texto. Depois de passar pela Macedônia, está vendo que ele recolhe uma oferta na Macedônia, e ele vai falar dessa oferta em 2 Coríntios também. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Também, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, e eu também mesmo passo o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor me permitir, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. É interessante essa expressão aqui de Paulo. Quando ele fala que vai para Macedônia, e ele vai visitar então os irmãos de Corinto na volta. A Macedônia era uma região muito necessitada, e Paulo vai passar lá, e nessa passagem Paulo vai fazer uma coleta, ok? Dessa oferta também, ver como estão as igrejas na Macedônia e descer para Acaia, ok? Então o plano de Paulo é esse. Ele está em Éfeso e ele vai subir, passar pela Macedônia, por Filipos e outras cidades que estão lá. Depois ele desce para Acaia, e de Acaia, se Deus o dirigir assim, ele vai para a cidade de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém junto com esses irmãos, com toda essa oferta. Esse é o plano de Paulo, ok? E aí o que acontece? Cada local onde Paulo vai, então Paulo está em Éfeso. Quem vai cobrir todas as despesas dessa passagem, da alimentação,
da estadia de Paulo e dos companheiros é a igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso envia Paulo à Macedônia. Na Macedônia, Paulo está lá junto com a igreja, trabalha, ajuda os irmãos, abençoa os irmãos, e a igreja da Macedônia vai enviá-lo com passagem, alimentação, estadiar ele e a todos os que estão para Corinto. E de Corinto, a igreja, ele vai trabalhar lá e tudo, vai passar um tempo lá. Em outra tradução diz que ele quer passar até o inverno lá, 3 meses mais ou menos aí, que ele sabe dos problemas que essa igreja está enfrentando e não quer passar rapidamente por eles, mas quer ficar com eles um tempo para solucionar um dos problemas. E de lá, a igreja de Corinto vai pagar as despesas de viagem, passagem, alimentação, estadia para Paulo e a equipe dele irem para Jerusalém. Era assim o padrão. Acontecia assim em todas as viagens. Eu estou explicando isso porque esse é o problema do estupim que acontece na igreja. Quando Paulo escreve isso aqui, isso é lido na igreja. Existe um homem nessa igreja que ofende o apóstolo Paulo. Ele levanta-se, dizendo: quem é Paulo para vir dizer que vai passar um tempo aqui, que a gente vai enviá-lo para outro lugar, ok? Como ele diz aqui no final do versículo 6, e me ajudem a seguir viagem onde quer que eu vá. Quem é Paulo para estar falando aqui para a gente que a gente vai ficar custeando despesa dele aqui? Então é esse o levante que acontece em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 15. Paulo vai dizer: olha, quando eu delibero as coisas, eu delibero segundo a carne. Então por isso eu não vou mais visitar vocês. Então Paulo desce da Macedônia e vai até Corinto. Quando ele chega lá, ele é ofendido na frente de todo mundo. Esse homem infla a igreja junto com um grupo daqueles. Como a igreja está toda dividida: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Como a igreja dele está dividida e também dividida contra o seu pastor, esse homem infla a igreja, uma grande parte da igreja rejeita essa atitude de Paulo. Quando Paulo chega, eles se levantam contra Paulo. Paulo então é ofendido diante da igreja e ele vai embora. Ele diz: eu não vou visitar mais vocês, se eu vou produzir tristeza. Eu fui aí para abençoar vocês, e vocês têm um dobro de bênção, porque eu ia passar 3 meses aí, mas agora eu não vou mais, porque eu fui e vocês fizeram isso, se uniram com esse homem e me destrataram na frente de todo mundo. E aí a igreja, Paulo vai embora e escreve uma outra carta chamada Carta de Dores, que nós não temos. A igreja, olhando essa carta, se arrepende do que fez, pede perdão ao apóstolo Paulo, e Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, que é a quarta carta. É a quarta carta, a segunda de Coríntios é a quarta carta. Nós não temos nem a primeira e nós não temos a terceira. Nós temos a segunda e a última. A segunda e a quarta, que é 1 e 2 Coríntios. Ok? Então a gente fica meio assim, né, atrapalhado, sem saber como é que é aqui a questão, mas exatamente o que acontece. Ok? E aí Paulo diz em 2 Coríntios, que é a última carta que ele escreve, que ele não vai visitá-los, porque se ele visita a igreja e a igreja se entristece, isso não é uma bênção para a igreja. Então Paulo diz: eu não vou mais até vocês, eu não vou mais até vocês. E aqui, irmãos, tem algo importante para a gente, é que a igreja precisa entender, e a igreja de Corinto precisava entender, e todas as igrejas precisam entender, que o ministério pastoral, ele não pode ser guiado pela igreja, mas o ministério pastoral deve ser guiado pelo próprio Deus, e pelo próprio pastor, e pela equipe pastoral. A igreja não pode determinar: olha, Paulo, viaja ou não, vem ou não, vai ou... A igreja precisa simplesmente entender a direção do Espírito e, ok, o nosso pastor está fazendo algo sério, está recolhendo uma oferta para os pobres, ele está vindo aqui para nos abençoar por 3 meses. Por que a gente está negando? Isso é uma coisa absurda, como eu já vi acontecer.
ok? Como eu já vi acontecer, de pastor virar a mesa e dizer: eu quero 50 mil reais porque eu vou para Disney, e a igreja pagar. E não foi só uma vez, não foi só uma vez, ok? Não foi só uma vez. Cara que faz isso aí direto, ok? Porque simplesmente não quero me desestressar. Isso é absurdo. A igreja não pode aceitar isso, de hipótese alguma, ok? Mas se a igreja está vendo que todas as ações desse pastor estão corretas, está levantando uma oferta, está abençoando a igreja, gente, o que essa igreja está fazendo? Mas aqui tem outro ponto para a gente. Primeiro, a gente deve aceitar algo que é plausível, ponderável, aquilo que é assertivo. Mas outra coisa, irmão, é que a gente precisa ter cuidado com as pessoas que falam na igreja. Tem gente que fala, tem gente que tem um coração que está contrário ao reino de Deus, à obra de Deus, e isso infla o coração das pessoas. Você tem que ter cuidado com o que você ouve das pessoas de dentro da igreja, e você não pode aceitar tudo que você ouve de um irmão. Quando ele fala de um pastor, da liderança da igreja, você tem que dizer: opa, calma aí, irmão, que palavra é essa que você está dizendo? O pastor está agindo assim, a liderança está agindo assim, por que você está falando isso? Isso não tem pé e cabeça. Então a gente não pode simplesmente ouvir as coisas e aceitar o que a gente ouve. A gente tem que pensar. Se essa igreja pensasse no caráter de Paulo, em como Paulo está lidando, como Paulo está vivendo, e as ações de Paulo, eles não teriam caído nessa situação. Mas eles simplesmente aceitaram. Por quê? Porque é uma igreja que está aberta, está teologicamente, espiritualmente aberta. Ela aceita todo tipo e está vivendo totalmente dividida. E ela aceita todo tipo de ideia e opinião. Então, irmãos, aqui fica um alerta para a gente. Cuidado com o que a gente ouve, até de outro irmão. Existem corações e corações dentro de uma igreja. Existem pessoas que estão dentro de uma igreja que não são cristãos verdadeiros. São pessoas que simplesmente querem levantar polêmicas e problemas dentro da igreja. Cuidado com esse tipo de coisa, irmão, vício demais. Vício demais. Pessoas que ficavam, essa gente não é crente. Deixa eu te dizer, quando você tem um pastor sério, está tomando decisões sérias, acertadas, direitinho. Mas quando alguém se levanta, você olha e fala assim: essa pessoa, eu vi isso acontecer com o meu pastor. Gente falando, reclamando, essa gente tudinho no lixo espiritual, no lixo moral, vivendo há anos assim, décadas assim. Mas se levantavam vez tras vez, você fala: meu Deus, não tem cabimento que essas pessoas estão dizendo. Essas pessoas não ficaram de pé. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve dentro da igreja. E não tenha medo de repreender alguém, dizer: irmão, não fale isso. Você está sendo precipitado no que você está falando. Você não pode falar isso. Você tem visto a conduta, o caráter do homem de Deus que está ali. Como é que você está dizendo um negócio desse? Da onde vem essa tua ideia e essa tua palavra? A gente não pode aceitar isso, irmão, de qualquer jeito. Olha o que acontece com essa igreja. E aí você tem um problemão com a igreja aqui em Corinto por causa disso. Mas olha o versículo 8: mas permanecerei em Éfeso. Paulo vai continuar em Éfeso, de onde ele escreve essa carta, até o Pentecostes, porque uma porta ampla e promissora se me foi aberta e há muitos adversários. Veja, Paulo não vai naquele momento, ele espera em Éfeso, ele quer ficar mais um tempo em Éfeso, até o Pentecostes, para depois viajar para Macedônia, porque uma porta grande se abriu e são muitos adversários. E aqui tem outra coisa interessante para mim e para você, é que quando Deus abre uma porta, muitos adversários podem vir. Não, se Deus abrir uma porta, não tem adversário nenhum, não é verdade. Se Deus abrir uma porta, não vai ter empecilho nenhum, não é verdade. Muitos adversários, não poucos, muitos adversários. Então a gente às vezes tem uma ideia: não, se Deus abrir uma porta, não tem problema nenhum, não tem obstáculo nenhum, não vai ter dificuldade nenhuma, não vai ter uma pedra no caminho para você tropeçar. Não é verdade. Olha o texto sagrado, versículo 9: porque uma porta ampla, grande e promissora me foi aberta. E que é
abriu foi Deus. E há muitos adversários. Você precisa entrar pelas portas que Deus abriu para você. Mas entenda, elas vão ter muitas vezes problemas, lutas, dificuldades. Não quer dizer que foi uma porta que Deus abriu que não vai ter problema nenhum. Ok? Então, tira essa ideia da cabeça de que aquelas portas que Deus abriu, aqueles caminhos que Deus criou, olha, não vai ter problema nenhum. Não tem. E às vezes tem muitos adversários. E óbvio, se uma porta Deus abriu, e aqui com certeza uma porta para a edificação da igreja, é uma porta para a salvação de pessoas, para a pregação do Evangelho, você acha que o diabo vai ficar quieto e parado? Você acha que os inimigos do Evangelho vão ficar quietos e parados? Para que você obedeça à vontade de Deus, para que você cresça, uma igreja cresça. Meu irmão, preste atenção. Se uma igreja está enfrentando lutas para crescer, para o Evangelho crescer numa cidade, tenha certeza, são muitos os inimigos. Não é porque Deus não quer aquela igreja ali, não é porque Deus não quer o crescimento daquela igreja, é porque tem muitos inimigos. E o que a igreja tem que fazer? Lutar. Arregaçar as mangas, dobrar o joelho, estar disposto a orar e a lutar pelo Evangelho, e a pregar o Evangelho. Porque quando Deus abre uma porta, é porque é uma porta de salvação, de crescimento, de maturidade, de qualidade para aquela igreja. E com certeza, o diabo não vai ficar de braços cruzados, ele vai lutar. Então, irmão, se você está enfrentando lutas, se você enfrenta oposições, se a igreja que enfrenta oposições, é porque é uma porta que Deus abriu. E nós precisamos de guerreiros para trabalhar e lutar no reino de Deus. Amém, irmãos? Que você seja um guerreiro como esse. Seja você aquele que vai dizer, olha, eu estou aqui para lutar. Muitos adversários, muitos guerreiros em Cristo Jesus. Precisamos para a glória de Deus. Amém? Versículo 10. Se Timóteo for, também tome providência para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Essa é uma igreja perigosa. Essa igreja é complicadíssima. Olha, Timóteo era muito novo nesse momento. Ele era um jovem, entrando ali para os 20 anos, mais ou menos nessa idade. Paulo manda Timóteo com a carta na mão de 1 Coríntios. Essa carta está na mão de Timóteo. Ele vai junto com um dos pastores da igreja, Estéfanas, ok? Ele vai junto, o Estéfanas está lá com Paulo agora, veio trazendo as notícias da igreja para Paulo, e Timóteo vai junto representando Paulo, e ele diz, olha, providencie tudo para que ele esteja em paz com vocês. Ninguém despreza esse rapaz. Essa igreja é uma igreja difícil. Irmãos, e a gente tem que ter cuidado com isso. As pessoas desprezam umas às outras. Infelizmente, isso existe dentro da igreja. Às vezes é um pastor novo, e as pessoas desprezam. Às vezes é um irmão que não tem condição financeira, ou não tem tanto estudo, e as pessoas desprezam aquela pessoa. Nós não fomos chamados a desprezar ninguém. Nós somos chamados a honrar as pessoas. E aqui, Paulo tem que dizer, olha, ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Paulo coloca ele em pé de igualdade, apesar de ser muito mais novo. E geralmente pastor muito novo, de 20 e poucos anos de idade, o pessoal diz, esse é um menino. Os velhos da igreja dizem, esse é um menino. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado com isso. A gente não pode fazer isso. Não quer dizer que aquele pastor novo não precisa de ajuda para amadurecer um pouco mais, para aprender um pouco mais, e a gente deve ajudá-lo e tudo isso. Mas nós não devemos desprezar as pessoas por causa da idade, por causa de estudo. Estar trabalhando na obra do Senhor deve receber respeito de todos nós. Deve receber respeito de todos nós. Você não foi chamado a desonrar ninguém. Eu vi isso muito acontecer. Pessoas desonrarem, desrespeitarem missionários, pastores,
pastores mais novos, pastores que não tinham muito estudo, lideranças de igreja inteira desprezarem, desonrarem, serem inclusive perversos, maldosos com pessoas assim, fofocarem, falarem em reunião de liderança, meterem um pau na pessoa, você ficar me olhando, falando, meu Deus do céu, o que esses homens dão? Homens completamente carnais na liderança da igreja, chutando as pessoas, desprezando as pessoas, a coisa mais horrível, irmãos. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer por parte dos membros da igreja, não pode acontecer por parte da liderança da igreja. Paulo coloca Timóteo em pé de igualdade com ele. Em pé de igualdade com ele. Deus não te chamou a desprezar ninguém. Ok? Que nós possamos honrar aqueles que trabalham no reino de Deus. Honrar essas pessoas. Estão dedicando suas vidas a Deus e à igreja de Deus. Ajudem-no a prosseguir viagem, apaga a viagem dele, a alimentação, estadia dele, ok? Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Ele vai chegar até mim, vai contar para mim o que vocês fizeram com ele aí, ok? Eu estou esperando com os irmãos. Paulo quer mandar junto com ele Apolo. Na realidade, Paulo não queria mandar Timóteo. Paulo queria mandar Apolo, que é mais experiente, é um pregador, ok? É um homem mais velho. Olha o versículo 12. Quanto ao irmão Apolo, pedi que ele fosse com os irmãos visitar vocês. Não era Timóteo que ia, era Apolo. A igreja é cascadura demais. Não dá para enviar um menino. Mas ele, porém, não quis ir de jeito. Tem gente que tem igreja tão complicada que tem gente que não quer ir lá, como diz o texto aqui, mas é de jeito nenhum. Gente, que coisa horrível. Igreja dessa, as pessoas devem ter alegria, felicidade, porque chegam lá, são bem recebidos, honrados, respeitados, bem-quistos, né? Uma igreja que aprende, que ouve, que trabalha, que acolhe bem as pessoas. Meu irmão, nós somos esse tipo de crente, nós somos esse tipo de pessoa. Uma igreja como essa, Apolo não quer ir lá, é de jeito nenhum, porque a igreja está dividida. Inclusive tem gente lá dizendo que é de Apolo. Eu sou de Paulo, eu sou de César, eu sou de Apolo, eu sou de Apolo, eu nem lá vou, de jeito nenhum. E Paulo insiste com ele, Apolo, vai, não. Paulo, se eu for, essa igreja vai ficar mais dividida ainda. Apolo, Timóteo é muito novo, vai você é um pregador, já é um cara mais velho, tem uma postura, vai lá, mas eu não vou de jeito nenhum. Que coisa, irmão. Que coisa terrível uma igreja assim. Uma igreja que você é tão truncada, endurecida, dividida. Que coisa feia, irmãos. Que coisa terrível. Que a gente olha uma coisa dessa e diz, meu Deus, a gente vai ser totalmente diferente sem isso daqui. Jesus Cristo, que seja totalmente diferente do nosso espírito, de uma coisa tão terrível como essa aqui. E aí, meus irmãos, uma outra lição para mim e para você. Paulo poderia mandar Apolo, eu sou seu pastor e eu estou te mandando, vai e acabou. Mas Paulo respeita Apolo. Essa ideia opressiva, você é meu discípulo, você vem, eu te mando, você vem, eu mando você vai. Isso não é Bíblia. Aqui eu sou o general. Isso não é Bíblia, não. Paulo, ele respeita a decisão de Apolo. Insiste, conversa, dialoga, fala com ele, mas ele não quer de jeito nenhum. Então Paulo respeita a decisão dele. Essa ideia de discipulado é totalmente equivocada que nós temos nos nossos dias. Tem que fazer isso, você quer. Quem está na frente é igual um militar. Opa, calma aí, gente. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso. Discipulado é um relacionamento de respeito, de aprendizado, de confiança. Mas não é isso, esse
essa ideia de eu mando e o outro obedece a ferro e fogo. De jeito. Uma coisa dessa é totalmente questionável e antibíblica. Apolo ia fazer a obra de Deus. Vai dizer lá, não vou de jeito, agora não. De jeito nenhum. Paulo respeita isso. A gente precisa respeitar esse tipo de coisa. É importante isso. Ok? É importante isso. Mas veja aqui. Tem uma frase que é o versículo versículo 13 e 14. Ele está no meio de uma questão sobre liderança. Olha o versículo 15. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como ele e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Veja, ele está falando, olha, Estéfanas é um excelente homem para ser o pastor dessa igreja aí. Se submetam a ele. Parem com essa divisão, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas. Eu sou de... Parem com isso. Estéfanas está aí, e não apenas ele. Tem a Fortunato, Acaico, versículo 17, alegrei-me com a visita de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês, eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como esse merecem reconhecimento. Então eles têm homens excelentes na igreja, eles têm uma liderança bonita na igreja, homens de Deus. No lugar de se submeter, eles se dividem nessa situação. E eles acabam desonrando quem? Esses homens de Deus aqui. Então veja, Paulo está falando de Timóteo e de Apolo. Agora ele fala de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Ele está falando de liderança. E no meio disso, ele dá 5 imperativos para a gente, falando de liderança. Claro, a gente pode usar esse versículo 13 e 14 para outras coisas, não vai ofender. Mas esse texto, do versículo 13 e 14, está falando diretamente da relação igreja-liderança. Timóteo, Apolo, Estéfanas, Fortunato e Acaico. Está direcionando esses 5 imperativos para o relacionamento da igreja com os seus líderes, com aqueles que estão trabalhando no reino de Deus. O primeiro imperativo é: sejam vigilantes. Olha, quando esse texto, essa expressão, vigiai e orai, é porque tem tentação. Sim? Não é isso que Jesus nos ensina? Vigiai. Ele diz: estejam vigilantes. Parece que Paulo profeticamente está dizendo: olha, vai acontecer besteira no meio de vocês. Tem gente que vai se levantar contra a liderança aí. Cuidado com essa divisão que vocês estão tendo dentro da igreja. Vigiem. Irmão, eu quero dizer para você, vigiem, e Paulo vai usar essa expressão em 2 Coríntios. Ele vai dizer que a antiga serpente vai vir tentar vocês, vai roubar a simplicidade de vocês em Cristo Jesus, o nosso vigia, abre o olho. Se você tem homens de Deus como esse aqui, que devem ser reconhecidos, que devem ter o reconhecimento dos irmãos, que são reconhecidos não apenas na igreja, mas em outras igrejas, são homens que a comunidade cristã nos olha dizendo que são homens de Deus. Vocês vigiem com o que vocês vão fazer com essas pessoas. É o que Paulo está dizendo. Porque o diabo é sempre numa árvore carregada de frutos que a gente vê gente jogando pedra e pau para que os frutos caiam. Numa mangueira que o pessoal começa, né, a jogar para ver se cai manga lá para comer. Não adianta. Quando você tem pessoas assim, como o texto está dizendo, Timóteo, Paulo, Apolo, Estéfanas, Fortunato, Acaico, homens de Deus, vigiem. As pessoas serão tentadas a se voltar contra essas pessoas. Essa é a recomendação de Paulo. O segundo imperativo: mantenham-se firmes na fé. Mantenham-se firmes na aliança, na palavra de Deus. Mantenham-se firmes nos princípios, naquilo que vocês estão ouvindo do Evangelho. Não se desviem do Evangelho. Parem de ser uma igreja teologicamente aberta.
Parem de ser uma igreja que está aberta à cultura, como ele falou na carta inteira. Estejam firmes na fé, firmes no Evangelho. Sejam corajosos no terceiro imperativo. Seja corajoso para enfrentar o mal, para denunciar o pecado, para dizer para alguém que está querendo provocar divisão da igreja: você está errado. Seja corajoso, seja corajoso. O cristão tem que ser corajoso para estar do lado da verdade. Meu irmão, ninguém que esteja do lado da verdade pode ser um covarde, porque ele vai ser confrontado dentro e fora da igreja. Você pode perceber, irmão, quando você teve que defender a verdade, você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso, porque não tem jeito, irmão. Quando você vai defender a verdade do Evangelho, do Reino de Deus, quando você tem que ter coragem para enfrentar pessoas que estão aqui, como nós vemos aqui nesse livro, pessoas que estão se levantando contra Paulo, você tem que ser corajoso e dizer: não, isso está errado, eu não posso, isso é de jeito nenhum, de forma alguma. Seja corajoso, tem que ter coragem. Ninguém que vai defender a verdade vai ser covarde. Tem que ter coragem. E coragem para enfrentar muitas vezes até aquele que é irmão e dizer: irmão, você está errado. Você não pode fazer isso. Você não pode entrar nessa situação. O quarto imperativo: sejam fortes. Não deixem abalar-se por nenhum vento. Vocês têm uma cultura que está indo lá de fora, invadindo a igreja. A cultura está dividida e a igreja está dividida. A cultura é imoral e a igreja está. Vocês precisam ser firmes. Vocês não podem ser vacilantes. Vocês não podem ir para um lado porque alguém disse uma coisa e para o outro, e a cultura vem, vocês vêm para um lado e para o outro. Não, sejam firmes e façam tudo em amor. Façam tudo em amor. E se alguém aqui, e aqui dentro do contexto, fazer tudo em amor, é fazer tudo em amor para os seus líderes. Fazer tudo em amor para os seus líderes. Você pode usar isso para outros textos. Fazer tudo em amor para a sua família, está certo. Fazer tudo em amor para os irmãos, está certo. Fazer tudo em amor para a comunidade, está certo. Fazer tudo em amor para as pessoas que estão em outro país, está certo. Mas nesse contexto tem que fazer tudo em amor para aqueles que trabalham no reino de Deus. E é isso que Paulo está ordenando aqui. Dentro do contexto, é isso que o texto nos está ordenando. Paulo está dizendo: façam tudo em amor por Timóteo, façam tudo em amor por Apolo, façam tudo em amor por Estevão, Fortunato e Acaio, façam tudo em amor por Paulo, façam tudo em amor pelos seus pastores. É isso que o texto está dizendo. Meus irmãos, como isso aqui é importante. E é justamente nisso que essa igreja não vai fazer, que a divisão da igreja vai aumentar. Vão destratar Paulo agora, quando Paulo chegar nessa igreja, no lugar de serem corajosos, fortes, firmes na fé, vigilantes e amar a Paulo, eles vão fazer tudo o contrário aqui. E isso vai provocar um problema significativo nessa igreja. Quantas lições para mim e para você? Quantas lições para mim e para você? Acho que a gente precisa, num tempo como nós estamos vivendo, onde nós temos muita resistência a uma autoridade bíblica positiva, que as pessoas têm resistência a qualquer tipo de autoridade, então elas acabam incluindo isso a autoridade espiritual. E quando eu falo autoridade espiritual, eu estou falando autoridade espiritual bíblica, positiva, correta, ok? Então as pessoas acabam também não se submetendo corretamente a pessoas que deveriam se submeter, porque estão trazendo uma palavra de Deus para você. A gente precisa disso, irmão. Em todo tempo. Eu sou pastor, mas eu tenho meu pastor. Eu tenho uma pessoa com quem eu converso, com quem eu coloco meu coração quando eu preciso, coloco a minha cabeça. E a gente precisa disso. Isso é proteção para mim e para você. No mundo onde as pessoas querem ser hiper independentes, é uma palavra importante também para você. E ele finaliza a carta no versículo 19 ao 24, trazendo as saudações. As igrejas da província da Ásia, onde Paulo está, Ásia Menor, enviam saudações. Aquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor.
deles têm todo o carinho com essa igreja, como também a igreja que se reúne na casa dele, a Priscila e Águila, aquele Priscila tem uma igreja em sua casa, e aí então, essa igreja inteira está saudando, ok? Esses irmãos, essa outra igreja, que coisa bonita, afetuosa, uma igreja sem barreiras, sem placas, né? Nós somos da maior igreja do mundo aqui, a igreja de Éfeso, então, que era a maior igreja do mundo na época, então nós somos superiores. Não, uma igreja humilde, afetuosa, carinhosa, saudando os irmãos, ainda que uma igreja problemática, difícil, estão lá com o seu carinho afetuosamente. Olha que bonito isso, esse ambiente de carinho, de amor, de respeito, de docilidade. É esse o ambiente bíblico. Versículo 20: todos os irmãos daqui enviam saudações. Isso é, toda igreja que está aqui em Éfeso está enviando saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Tirem a animosidade de vocês, tirem a divisão de dentro de vocês. O que vocês têm que fazer é saudar-se uns aos outros com um beijo santo, ok? Aquele ósculo santo, aquele beijo santo, é aquele abraço afetuoso, aquele respeito, aquele carinho de irmandade. Aqui Paulo está dizendo para a igreja: estejam unidos, amando uns aos outros, mostrando respeito, reconhecimento uns para com os outros, esse carinho maravilhoso, esse amor de Cristo uns para com os outros. Que bonito, irmão, isso daqui. Não, a gente, é claro que é um costume da época, né, de beijar uns aos outros. A gente não tem esse costume, as irmãs às vezes têm isso, mas não tem, a gente como homem não tem esse costume, né, no Brasil, de sair beijando uns aos outros. Teve até uma vez que estava tendo uma moda dessa aqui no Brasil, de ósculo santo. O pastor disse que eu ver, ele disse: olha, irmãos, quando você vier me abraçar, você não me beija não. Eu fico todo arrepiado, eu não gosto de me beijando, eu ficar arrepiado não. Então, aí ele ficou: mas pode me abraçar, mas não beija não. E o pessoal vinha abraçar ele, né, beijava ele, ficava todo arrepiado, e solta disso, né? Então, assim, a ideia é que não é que você tem que beijar literalmente, né? As irmãs não tem nenhum problema, porque é um costume da nossa cultura, não tem problema, mas essa afetuosidade, esse amor, esse carinho, esse respeito, essa consideração, essa unidade, irmão. Oh, meus irmãos, Deus abençoa a unidade. Quem divide é o diabo, quem distrata é o diabo, quem murmura, né? Quem quer semear essas coisas é o diabo, meus irmãos. Vigiem, viu? Vigiem, é isso que Paulo vai dizer aqui. Versículo 21, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Quer dizer, toda a carta foi escrita por alguém. Alguém escreveu essa carta. Não sei se foi Timóteo, não sei se foi Apolo, eu não sei quem foi que escreveu a carta, não diz o texto. Houve um manuense, que a gente chama na teologia de manuense, aquele que escreveu a carta. Paulo ia ditando e a pessoa escreveu. Mas a saudação tinha assinatura de Paulo. Olha aí, como é que Paulo saúda, como é que Paulo assina essa carta? Versículo 22. Olha o versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Maranata. Que saudação poderosa essa de Paulo. E realmente, irmão, essa igreja aqui precisa dessa saudação. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Paulo falou no capítulo 13 que acima de tudo, acima dos dons, está o amor. Deus é amor. Todos os vossos atos, ele acabou de dizer, sejam feitos com amor. E de fato, irmão, quem não ama o Senhor está no pecado. E ninguém que está no pecado está abençoado. Não é verdade? Ninguém que está no pecado está abençoado. A maldição está sobre essa pessoa. O maior mandamento é amar o Senhor Deus de todo o seu coração. O maior pecado é não amar a Deus. O segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E a gente, se não ama os irmãos, não há bênção de Deus sobre nós. Se não amamos o Senhor, não há bênção de Deus sobre nós. E Paulo está dizendo: igreja, se una. Se una, igreja. Se una em Cristo. Se una uns aos outros. Essa é a assinatura de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Maranata.
isso é vem, Senhor. Essa expressão significa vem, Jesus, volta, Senhor, Jesus. Não é a mente de Paulo no capítulo 15? Exatamente do que Paulo falou no capítulo 15, da ressurreição, desse momento glorioso. E aqui, irmão, 2 sentimentos têm que estar no meio do seu coração. O primeiro é o amor a Deus e os irmãos. Amar as pessoas. Deus quer ver uma igreja unida. Paulo quer ver uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que ama Cristo, que ama uns aos outros, uma igreja que é sal e luz, uma cultura tão caída. É isso que essa igreja deve ser, é isso que a nossa igreja deve ser. Amando aos irmãos, amando a Deus acima de tudo, mas esperando a segunda vinda, esperando esse momento maravilhoso que o nosso Senhor voltará. E ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com vocês. E ele termina: meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Ele termina a carta com amor, amando a Deus, amem ao Senhor, amem uns aos outros. Tudo que vocês forem fazer em amor. Ele diz o amor de Deus, aí a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês. A graça é o amor em ação, é o amor de Cristo em vocês, mas ele também diz o meu amor com vocês. O que vai curar essa igreja, ele está lembrando do capítulo 13, o que vai curar esta igreja é o amor. É o amor de Deus nos nossos corações, é o amor da igreja por Cristo, é o amor da igreja uns pelos outros, o amor de Paulo por eles. Paulo está dizendo: tudo que nós devemos ser é uma família maravilhosa, viver em amor. Isso é igreja. Uma família que se ama, não é uma família perfeita, mas uma família unida que se ama, que ama ao Pai Celestial e que espera a sua segunda vida. Isso é uma igreja. É isso que nós devemos ser, Paulo está dizendo. E é isso que o texto sagrado está dizendo para mim e para você, que sejamos esta família de Deus, esse povo amado de Deus, que Deus ama e que ama Deus, que ama uns aos outros e que vive em amor, esperando Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que texto, irmãos, que livro maravilhoso que o Senhor nos deu. Vamos orar nesse instante e pedir: Senhor, aplica essas verdades em nosso coração. Ajuda-nos a viver de acordo com essas verdades para a Tua glória.